Ele também foi por isso. Eles querem um jogador jovem, na faixa de 19, 20 anos. Tá? E os nomes, eu já tenho certeza que está na lista. Tá? E o outro nome eu ainda não consegui descobrir. O que está na lista é o Perrota, dizendo Perrota, do Banfield, tem 19 anos. Esse nome está na lista, sim. O outro nome, Perrota é bom, cabeceia bem, faz pressão, jogador que se movimenta, jogador interessante. O Banfield é um clube que está todo endividado, negócio de transfer ban, de repente tem jogo. O Velho está de olho, tentando contratar esse menino. Fala comigo, rubro-negro. Galera, o Flamengo passou aí por um vexame, deu um vexame, perdeu o Luiz Henrique, aí desistiu de contratar o Luiz Henrique por conta de questões financeiras e desacertos contratuais, mas nada disso. O Flamengo, de acordo com o Mauro César, tem outros 2 nomes na linha, dessa vez posição diferente, finalmente um reserva para o nosso centroavante P9, um reserva para Pedro com características diferentes. Bora dar uma olhadinha aí na informação que Mauro César Pereira trouxe. O nome já está confirmado, o outro permanece um mistério, mas nada que o tempo não nos traga. Creres aí são da S1 Live, aqui na descrição tá o link aí do canal oficial deles, dá você ter esse programa na íntegra. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo pro maior número possível de rubro-negros assistirem esse conteúdo e ficarem muito bem informados sobre os 2 possíveis nomes que o Flamengo tem em mente para contratar como centroavante reserva. Programa na área com o Mauro César Pereira e partiu pro conteúdo. Tá top demais, fica até o final para você não perder nenhuma informação importante. Olha o elenco do Flamengo, gente. Com a necessidade extrema de contratar jogador sério, o que falta é um centroavante, que só tem um lateral esquerdo. A gente fala isso aqui quase todo o programa, né? Você tem um muito mal e outro que é veterano, que vira e mexe se machuca, já não está na melhor fase. Agora, qual a necessidade extrema de um meia? Por que esse desespero por um ponta? Vai qualificar o elenco, sim, mas não dá para ganhar os campeonatos aqui na América do Sul. Gente, o Flamengo foi campeão brasileiro sem centroavante. Sem centroavante. O Pedro não joga na Argentina e não joga a final da Libertadores e não joga a reta final do campeonato e foi para o Mundial sem centroavante. O Pedro entra no final lá do jogo contra o PSG totalmente sem condição para tentar ajudar, porque não tinha outro. Não tinha outro. Aí essa coisa do Bruno Henrique, entendeu? Também, sem centroavante. E assim vai. Em alguns momentos, por opção do técnico, porque o Pedro vinha mal. O Pedro teve fases muito ruins, em que ele perdeu a posição para quem não era da posição. O Flamengo precisa. E foi isso. Isso aí foi injustiça do Felipe Luiz. Foi loucura dele insistindo no Bruno Henrique como centroavante, como ele não rendia nada com centroavante. E o Pedrão, sempre que entrava como reserva, fazia gol. Isso era uma idiotice do Felipe Luiz, né? Não, nem conto isso como argumento da fala do Mauro César. Contratar centroavante. Aí sim. Precisa de um centroavante. Aí qual vai ser o perfil? O que eu sei, está querendo um jogador diferente do Pedro. Um cara de mais movimentação, um cara com uma outra dinâmica. Acho interessante. Do que ter 2 iguais. Para você ter diversidade de jogo foi também. Fazer lá então também, né, Mauro? Ele também foi por isso. Eles querem um jogador jovem, na faixa de 19, 20 anos. Tá? E os nomes, eu já tenho certeza que está na lista. Tá? E o outro nome eu ainda não consegui descobrir. O que está na lista é o Perrota, dizendo Perrota, do Banfield, tem 19 anos. Esse nome está na lista, sim. O outro nome ainda não consegui descobrir, mas é outro jogador jovem argentino, outro futebol argentino. Então eles querem contratar um jogador, a priori, jovem, para ser um outro centroavante e trabalhar. Mas é muito novo, vai aguentar. O Montoro do Botafogo contratou o Vélez com 18 anos. Depende se vai ser bom. O Perrota é bom, cabeceia bem, faz pressão, jogador que se movimenta, jogador interessante. O Banfield é um clube que está todo endividado, negócio de transfer ban, de repente tem jogo. O Vélez está de olho, tentando contratar esse menino. Aí é aquela coisa, né? Se observaram bem, estudaram bem o jogador e tentar contratar alguém. Pode ser a melhor opção? Pode ser que sim, pode ser que não, difícil dizer, mas pelo menos há um movimento nessa direção, né? De trazer um centroavante, de contratar um jogador para a posição. Talvez não seja o ideal, talvez precisasse de um jogador mais pronto, né? Mais maduro. Aí é uma discussão que a gente pode ter. Mas pelo menos existe uma movimentação nesse sentido. Mas deveria ser a prioridade na minha visão. Eu não consigo aceitar a ideia assim facilmente de que o técnico em 2026, com 4 homens que são meias, vai numa coletiva, pede um meia e tem que sair desesperado atrás desse meia. E não se trata de um jogador não ser bom, não. O Amado é ótimo. Luiz Henrique, se o Flamengo fosse o Catar ou Emirados Árabes, tradução, PSG ou o Manchester City, podia trazer os dois. Quanto é? Faz o Pix.
paga e traz. Não é assim? Como foi a coisa do Gerson, o Zenit também, que é muito rico, por conta da Gazprom. O Flamengo falou, é à vista. Pagaram e acabou. Agora, quando o Flamengo fez isso até agora, foi uma atrapalhada, que foi o De La Cruz, né? Que foi essa demonstração de força, de vaidade. Vamos arrancar o jogador de qualquer jeito de vocês tiraram. O cara não deu retorno técnico. Então, Mauro, só para eu entender tua apuração, né? O Flamengo está atrás de um camisa 9, né? Isso já é uma informação, porque ficou muito na dúvida se o Flamengo ia ou não atrás do 9, porque não eram os nomes que estavam surgindo. O Flamengo está atrás de um camisa 9. O Perrota é um dos alvos, ele não é o principal, ele é um dos alvos. O Boto foi para a Argentina. São dois. Ele mais São um. dois. O outro eu Ah, não sei tá. quem é ainda. Até gravei um vídeo ontem falando isso e agora já consegui apurar que um dos nomes é esse menino, que joga no Banfield. Tá. O outro eu ainda não sei quem é. Tá. Esse outro também, talvez, fosse do futebol argentino, Também, provavelmente. também jovenzinho também assim, nessa faixa de idade, bem novinho, 19, 20 anos. Agora, tem que ser para time profissional, né? Não é para Porque senão base. não faz sentido, né? Não faz Claro. sentido, que essa coisa Até de porque o contrato. Flamengo acabou de contratar 2 centroavantes para o Josmar e agora contratou outro para o Sub-20. O rapaz já joga no profissional, já joga o Campeonato Argentino, é titular, joga quase sempre. Então, assim, é um jogador que já está no profissional. A questão é se ele tem já uma condição de chegar, se adaptar e ser útil. Aí a observação é mais profunda, né? Que eu, obviamente eu não fiz. Aí cabe ao ucraniano lá fazer isso, né? Não tem lá o ucraniano do Sim. scout? Esse cara tem que fazer essa análise mais profunda, todas as características, maturidade do jogador, como é que são as tomadas de decisão dele. Ele cabeceia bem, ele pressiona, se movimenta. Parece o que eu já vi dele, um jogador até interessante, mas é preciso um aprofundamento maior para você tomar uma decisão como essa, né? E ver quanto vai custar. Claro que não seria um investimento de 25 milhões, jogador muito mais barato, é uma tentativa, né? E aquela coisa também, cara, se você tem 20 milhões e você consegue trazer 3, 4 jogadores de 4, 5, 3, de repente, se um der certo, você já lucrou, cara. Você vai ter retorno técnico, pode vender esse cara por muito mais. Arrisca-se muito pouco, né? Nesse tipo de jogador. Aí O amanhã esse Palmeiras, cara aparece na Roma, aparece lá no time da Inglaterra, lá, e todo mundo, putz, olha só, o cara estava aqui do lado. O Banfield é o time que tinha o Rames Rodrigues, né? Foi campeão argentino com 17 anos pelo Banfield. Aí foi para a Europa, foi para o Porto, né? Depois seguiu vários clubes. O Rames Histórico bom. Premium, não o Rames agora dos últimos tempos, né? O Rames, quando era jovenzinho, jogando muito bem. Né? Que o Banfield foi buscado um time lá do interior da Colômbia, lá o Envigado. E estava aqui do lado da Argentina. O Flaco Lopes tinha 21 quando o Palmeiras contratou. Né? E o Flaco, eu tenho a tese de que ele só não estourou antes porque a comissão técnica nunca entendeu que ele era muito mais do que um grandalhão para ficar na área. A comissão técnica, não sei se o André concorda, escalava muito como se fosse um Pedro Raul, que fez ontem o segundo gol do Corinthians. Põe na área lá quando precisava. Até que teve um dia que puseram na área com esse objetivo, tinha o Vitor Roque também. Aí o que aconteceu? Ele começou a sair da área. E começou a gerar jogo. E começou a se movimentar, dar passe e tudo. Aí, tendo um outro parceiro bom, o Vitor Roque é muito bom, aí viram, poxa, o Flaco é muito mais do que isso. Acho impressionante como é que trabalharam anos com esse menino e não perceberam que ele era mais do que aquilo que era a finalidade dele quando escalado, que era ser um cara para ficar dentro da área, porque ele era grande, ele é grande. E ele é um jogador com muito mais recursos. Foi para a Copa do Mundo, pô. Já teve proposta aí, de repente pode ser que pinte o outro aí, o Palmeiras até venda. Agora, chegou por 10 milhões de dólares com 21 anos. Demorou um pouco, mas deu retorno, dá retorno. Ótimo jogador, é o melhor atacante do Palmeiras, um dos melhores do futebol sul-americano, ou não? Acho que é. Agora, às vezes demora um pouco. Contratação questionável do Lanús é o Castilho, que é mais velho, não é tão bom quanto, me parece, eu não acho, nem próximo, que o Fluminense pagou o mesmo valor depois que ele fez gols no Flamengo. Aí eu acho que é mais questionável. O Flaco foi uma aposta que deu certo para o Palmeiras. O Flamengo não costuma fazer. Será que vai fazer agora? Vamos ver. E se vai fazer a certa, né? A aposta certa no jogador certo. Bom, tomara aí, né? Faz tempo que o Flamengo não contrata um jogador jovem, assim, com potencial e que dê certo, né? Faz tempo que o Flamengo só contrata medalhões. Só pra você ver, Alexandro, Danilo, o próprio Varela aí, o Royal é uma exceção, o Jorginho, o Saúl, que é um jogador um pouco mais velho. O Flamengo tem esse costume de contratar jogadores mais velhos, medalhões, campeões de tudo, e que arrumam um time, né? O Flamengo tem esse costume, seja bom, seja ruim, é uma diferença de filosofia, e que o Palmeiras tem, por exemplo. O Palmeiras dificilmente contrata jogador mais velho como o Paulinho, por exemplo, Felipe Anderson. Geralmente contrata jogadores mais jovens como o Vitor Roque, o Sousa, o próprio Flaco Lopes, como falou. É uma diferença, né? O Palmeiras
tem qualidades, tem defeitos. O Flamengo tem qualidade, tem defeito. A questão é que até 2028 esse time do Flamengo vai ter acabado. Jorginho vai aguentar jogar até lá? Talvez não. Arrascaeta, provavelmente tem contrato até 2028. O Danilo, muito provavelmente não. Alexandre, com certeza não, na minha opinião. Então, cara, tem isso daí. Vamos ver aí, torcer pro Boto conseguir fazer isso aí, fazer as contratações que dê certo, né? Tentar limpar um pouco a barra dele, que tá bem suja depois dessa falha de contratação do Luiz Henrique e do Almada. E torcer pra dar certo, cara. O Flamengo, na minha opinião, não precisa de reforço. É um time muito bem consolidado. Talvez no lateral esquerdo, mas acho que o Alexandre dá conta do recado. E, cara, esse time, ano passado, a Mundo Flip foi campeão brasileiro e da Libertadores. Então, não se esqueçam disso, tá? Esse time não é bagre, esse time não é ruim, esse time não é podre. Esse mesmo time, há menos de 12 meses atrás, foi campeão de 2 das maiores competições que o time disputa e foi quase campeão mundial em cima do PSG, levando para os pênaltis. Se não fosse o Safonov fazendo milagre, teria sido campeão mundial em cima do campeão da Champions League. Não se esqueçam disso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Gostaria de saber a opinião de vocês. Conhecem o jogador? Acham uma boa? Acham que o Flamengo tem que investir nesse jogador? Acham que o Flamengo tem que continuar com a filosofia de trazer jogadores cascudos, prontos, que cheguem e deem uma qualidade, um aumento de qualidade de bola ao time? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.